Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai ver esse vídeo, mas hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de ciências sobre matéria, tá? Estamos na semana 3 do volume 2 do PET. E essa semana é um assunto muito especial, né? É uma continuidade aí sobre o estudo da matéria. Nós vamos falar sobre tabela periódica. Já viram esse assunto? A tabela periódica, ela inicia o estudo da química, né? Dá uma continuidade aí sobre o estudo do átomo, que é o assunto que a gente viu semana passada. Então, a tabela periódica, nessa semana você vai analisar a constituição dos átomos, a estrutura da matéria. Opa, só um minutinho do átomo e composição das moléculas simples e reconhecer sua evolução histórica. A partir dessa aula, você vai conhecer, identificar os modelos e descrever a estrutura da matéria, sua constituição do átomo e composição das moléculas simples e reconhecer sua evolução histórica. Você vai analisar a constituição dos átomos, a estrutura da matéria, conhecer a forma como foram organizados os elementos químicos que formam os átomos que compõem aí a matéria. Lembra que a gente comentou que a matéria ela é constituída de átomos? Então hoje a gente vai ver como esses átomos se organizam aí numa tabela periódica, tá? Então, a tabela periódica, ela é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, né? Lembre que o número atômico constitui o número de prótons, que o átomo ele tem elétrons, prótons e nêutrons, né, na sua estrutura. Então, o número atômico aí seria esses números de prótons que compõem o átomo. No total, a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos, sendo que 92 são naturais e 26 são artificiais. São aqueles elementos químicos aí produzidos em laboratório, tá? Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. Vamos lá, ó, o desenho dela aqui. Sair da tela. Então, aqui está o desenho da nossa tabela. Vocês percebem que aqui embaixo vai ter uma legenda que vai explicar melhor cada uma, né? As cores, representa aí não metais, o verde. Gases nobres são os azuis aqui, ó, no final da tabela. Os actinídeos, latanídeos, outros metais, aí vem o amarelo, são os metais alcalinos. Aí depois tem metais alcalinos terrosos, semimetais, halogênios, outros gases, metais de transição, né? Então, só para vocês terem noção aí por que ela vem toda coloridinha, porque cada coloração indica um grupo. Então aqui também vocês vão ver nessa legenda o lítio, né, que tem o número atômico 3, que vem logo acima do símbolo. O símbolo do lítio é Li, né? Aqui vem o seu nome. Todos os átomos aí vai ter número atômico, símbolo químico, nome e o peso atômico que tá logo abaixo aqui. Nessa figurinha não dá para ver direito, né? Então, representa aí os elementos químicos que estão presentes aí na natureza, tá? Na natureza, sim, tanto os naturais quanto os artificiais. Então, são 18 elementos químicos. Organização da tabela periódica. Períodos são linhas horizontais, vocês percebem que eles estão organizados em linhas e em colunas. Essas linhas horizontais recebem o nome de períodos. Olha só, são, aqui a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 períodos, tá vendo? Que são 7 linhas horizontais que compõem aí a matéria, que compõem a tabela periódica, né, na verdade. Então, os períodos são números que possui elementos que apresentam algumas linhas horizontais. Períodos são as linhas horizontais, numeradas, que possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Lembra aquelas camadas que compõem o átomo? Então, totalizando 7 períodos. Com a organização dos períodos da tabela, algumas linhas horizontais se tornaram muito extensas. Por isso é comum representar a série dos latanídeos. Está vendo esses duas aqui no final? Porque seria muito extensa, tá vendo? Então, aí a gente separa esses dois para a coluna não ficar, para a tabela não ficar muito extensa, tá? Então aí é comum representar os latanídeos e a série dos actanídeos na parte de baixo, né? Separado dos demais, que são esses dois aqui que estão longe, né? Que estão fora, na verdade, da tabela periódica. Mas é questão aí de organização mesmo, para a tabela não ficar muito extensa, colocou logo abaixo, tá? Mas eles fazem parte aqui
da tabela. E aqui vem a separação de cada um, ó. O primeiro período são 2 elementos. Se vocês olharem lá o número 1, o primeiro período, que é a primeira linha, tem aqui só o H, que é o hidrogênio, e tem o hélio, que é um gás nobre, ó. Então, são só 2 elementos que estão aí nesse primeiro período, porque só possui, né, segundo período, 8 elementos, terceiro período, 8 elementos, quarto período, 18, quinto período, 18 elementos, sexto período, 32 elementos, sétimo período, 32 elementos. Então, aqui totaliza a quantidade de átomos que tem em cada período, né? Lembra que o período são as linhas horizontais, tá? E o que são as famílias ou grupos? Tá vendo aqui em cima? Você vai ver que tá escrito grupo. Grupo também chamado de família. São 18 famílias, tá? São as colunas verticais, né? Que ela é organizada horizontal e vertical. Então, a gente vê aqui que aqui está o primeiro grupo, né? Aqui, por exemplo, o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o frâncio. São elementos aí da família 1 ou do grupo 1, né? Vamos dizer assim. Vamos conhecer aqui. Continuando. São grupos ou colunas verticais onde os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência. Enquanto que nas linhas horizontais, né, são representados aqueles com número de prótons, né, com número atômico. Aqui, no caso dos grupos ou famílias, representado pelo número de elétrons, que estão na última camada, também chamada de camada de valência. Muitos elementos deste grupo estão relacionados de acordo com suas propriedades químicas. São 18 grupos, né? Se a gente analisar aqui, vai ter do número 1, lá em cima, ó, número 1 até o número 18, porque são 18 grupos ou 18 famílias, tá? Muitos elementos desse grupo estão relacionados de acordo com suas propriedades químicas. São 18 grupos, A e B, sendo famílias mais conhecidas do grupo A, também chamados de elementos representativos. Aí vem a família 1A, que são metais alcalinos, como lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Família 2A, que é esse amarelo aqui, olha só, tem aí berílio, magnésio, né? Aí vem aqui falando de cada um. 2A, metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Família 3A, que é a família do boro, ó, se a gente olhar lá, aqui, vai estar aqui, ó, família do boro. É outra família aí que possui a camada de valência semelhante, tá? O número de elétrons da última camada é o mesmo. Família do boro. Boro, alumínio, galho, índio, que é a família, ó, boro, alumínio, galho, índio, lítio e o outro aí eu nem consegui ler direito, mas aqui embaixo tem. E família do carbono, carbono, silício, germânio, estâncio, chumbo e e a família, e aqui vem mostrando cada uma, viu? Família 6A, família 7A, família 8A. Se vocês olharem aqui, lá na tabela vai estar o nome de cada um aí que representa esse grupo ou família, tá? Os elementos de transição, também chamados, né? Os elementos de transição, também chamados metais de transição, representam as linhas do grupo B. Aí vem um B, que é cobre, prata, 2B, zinco, cádmio, mercúrio. E aqui vocês podem acompanhar todos, né? Família 8B, ferro, rutênio, ósmio, cobalto, tá? Então, por determinação da União Internacional de Química Pura e Aplicada, os grupos passaram a ser organizados por números, né? 1 a 18. Aí, se você só olha, ao invés de falar o nome, você vai lá e fala, é a família 11. Então, você vai estar falando, referindo a esses elementos. Família 12, você vai referir a esses elementos, tá? Bem fácil de compreender. Quando a gente fala pelo número, né? Então, embora ainda seja comum encontrarmos famílias descritas por letras e números, como mostrado anteriormente.
E aqui vem mostrando, para saber mais, massa relativa atômica, né? Próton, nêutron e elétron. Suas cargas elétricas. Sabemos que o próton é carga positiva, o nêutron não tem carga e o elétron é carga negativa. Por isso que tem o -1. Número atômico refere ao número de prótons do átomo. Número de massa refere ao número de prótons somado com o número de nêutrons. Aí nós temos a massa atômica do átomo. Cálculo o número de partículas atômicas. Aí vocês vão acompanhar. A letrinha A representa o número de massa. Letrinha P, prótons. N, nêutrons, né? Então, o número de massa você vai somar os prótons mais nêutrons, né? Aí você vai achar a massa atômica do átomo. O átomo é um sistema eletricamente neutro, número de prótons igual ao número de nêutrons. Os elétrons podem distribuir-se em 7 camadas e número de elétrons na última camada. Isso aí já é preparando para uma próxima semana que a gente vai falar de distribuição eletrônica, tá? Camadas, número de elétrons por cada camada. Aí são 7 camadas, né? K, L, M, N, O, P, Q. Na verdade, suporta 2 elétrons. A L, camada, que é a segunda camada, suporta 8 elétrons. A M suporta 18 elétrons. A N suporta 32. A O também 32 elétrons. A P, 18 elétrons. E a O também 2 elétrons. Mas isso aí é só para vocês saberem um pouquinho mais do que vem por aí, tá bom? Tchau, agora só foi a título de conhecimento da tabela. Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. E aqui vem nossa atividade da semana.